conheci a PWR em 2018, no comecinho do ano. Na época eu tinha me formado com administração já, conheci através do meio da faculdade mesmo, na época estava tendo algumas palestras, enfim. Aí vi no Facebook sobre a empresa e tudo mais, nem tinha tanto Instagram na época, né? Ainda via Facebook na época. E vi que tinha aberto processo seletivo para consultor, né? Para mim não fazia muita ideia do que seria trabalhar com consultoria, nunca tinha trabalhado com isso. Meus estágios, os trabalhos anteriores tinham sido em áreas financeiras e administrativas, mas nada muito em contato direto com o cliente, né? E aí resolvi aplicar para o processo seletivo, mesmo sendo uma coisa um pouco obscura para mim do que seria aquilo de fato, né? E me surpreendi bastante, né, quando eu fui para o processo seletivo. Em termos aí de densidade, né, nunca tinha experimentado um processo seletivo nem próximo àquele. Em termos aí de clareza, né, de conhecer a essência do trabalho, dos sócios falarem como é que é a realidade do trabalho. E foi um dia inteiro muito intenso. Coincidentemente foi o dia do aniversário da minha mãe também. Eu tinha dito para ela que eu ia para o processo seletivo de manhã, era um sábado, e que de tarde eu ia almoçar com ela, né. Eu achava que ia dar para almoçar. Obviamente não deu, saí do processo seletivo já quase 7 da noite. Eu vi que tinha essa questão de ser uma cultura muito forte, né? Então, à primeira mão você acha que não vai se identificar, né? Pô, será que eu dou conta de uma cultura assim de trabalho? Mas eu fui ficando, né? Vou testar aqui esse processo seletivo, vou ficar até o final. Engraçado que realmente durante o dia muitas pessoas foram saindo, né? Eu lembro quando eu entrei na sala, eu vi aquela multidão de gente, era um auditório inteiro num hotel lá na Beira-Mar, em Fortaleza. E foi engraçado que durante o dia as pessoas foram indo embora de fato, né? Seja pelo cansaço, seja por não ter se identificado com o que estava sendo apresentado ali. Mas eu fui ficando, né? Por mais que sempre tem aquele acho que não vai dar para mim, acho que eu não vou passar aqui, mas fui ficando. No final do dia eu fui comunicado que eu tinha avançado, né, para a próxima fase. E a próxima fase era no outro dia, domingo, 7 da manhã, né? Então eu estava saindo de lá sábado, quase 7 da noite, para voltar para o processo seletivo domingo, 7 da manhã. E eu teria que levar uma apresentação ainda, né? E aí eu cheguei em casa, eu disse, mãe, eu ia jantar com a senhora, mas não vai dar para jantar. Tem um processo seletivo amanhã de manhã. E ela disse, é outro processo seletivo? Não, é o mesmo. Ela começou a achar aquilo meio estranho, né? E já ficou meio desconfiada, mas eu fui, né? Montei a apresentação, enfim, fui no outro dia. Foi bacana, conheci os sócios individualmente, né? E na semana seguinte eu já recebi o comunicado que tinha sido aprovado. Um conhecimento bem breve, assim, para quem não conhecia nada da empresa, já foi direto assim, para um processo seletivo muito intenso. Veio a dar certo, né? Assim, essas coincidências da vida, eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com consultoria e acabou acontecendo. Sobre a adaptação foi bem difícil, eu não tinha trabalhado nunca em um ambiente parecido, né? Tinha feito um estágio antes nos Correios, na parte administrativa lá, então uma cultura realmente totalmente diferente. E tinha trabalhado aí no financeiro na empresa do meu pai também, outra coisa, né? Totalmente diferente. Então foi aquela coisa, quando você chega você tem que lidar com lideranças diferentes, pessoas diferentes e todos lhe cobrando bastante, né? E aí foram seguindo a semana, sempre tem, claro, não vou dizer que às vezes passa pela cabeça desistir e tudo mais, porque realmente o nível de cobrança é elevado, pessoas diferentes, estilos de trabalhar diferentes, mas no fundo você vai enxergando que aquilo tudo tem um porquê, né, de ser com aquela intensidade. E aí passei pelo roteiro de integração, né, de um mês. Foi bem intenso em termos de estudo, de conhecimento. Tive que ler 4 livros, ao mesmo tempo ter que lidar com projetos, visitar cliente, enfim. E a coisa foi dando certo, né? Fui me adaptando. Assim, eu acho que o primeiro mês foi muito difícil. Depois foi difícil da mesma forma, mas sendo que mais adaptado, né? E aí foi seguindo a partir disso. O meu primeiro processo de avaliação de desempenho, né, já com 6 meses de empresa, eu fui promovido na primeira vez, né, eu entrei como trainee, que é o cargo mais básico, virei consultor 1 com rating 4, né, e a partir daí todos os processos de avaliação de desempenho eu vim a ser promovido, né, vindo aí até pleno 3, que eu virei consultor 1 rating 4, depois pulei direto para consultor 3, virei consultor pleno 2, pleno 3. E aí no meio desse caminho teve a mudança para São Paulo, né? Assim que eu virei pleno 1, tinha mais ou menos 2 anos de empresa. Eu me mudei para São Paulo, na época não tinha escritório em São Paulo, era eu, Raduan, mais 2, 3 consultores, né? E para realmente desbravar e consolidar a atuação aqui, né?
está longe de ser consolidada, mas a gente melhorou bastante, né? Já tem escritório aí, já são 20 pessoas aproximadamente. Foi muito gratificante estar fazendo parte desse processo, né? Você vê que o seu dedo ali fez a diferença para que a coisa evoluísse, né? E a gente passou por alguns momentos bem difíceis, né? Veio aí 2020 pandemia, eu tinha acabado de me mudar para São Paulo. Assim, eu vim em janeiro, março fechou tudo, né? E na época a gente estava pensando em alugar escritório e tudo mais, e aí veio pandemia. Ainda bem que não deu certo o escritório, né? De entrar na pandemia com imóvel alugado e tudo mais. O faturamento diminuiu na época, foi realmente um período bem desafiante, mas a gente conseguiu ser muito antifrágil, né? Acho que foi o momento ali que eu mais vi a cultura ser vivenciada, né? Assim, da equipe realmente se juntar num elo muito forte de fazer a coisa dar certo nesse momento de dificuldade. Tanto se você for olhar em termos de resultado, a gente depois da pandemia de fato saiu mais forte, né? A empresa caiu na pandemia, depois voltou muito mais forte do que estava, né? Com a cultura mais fortalecida, a liderança mais engajada, a equipe mais junta, uma cultura mais fortalecida, né? E foi muito gratificante fazer parte desse processo. O Leonardo, que entrou lá com 22 anos na PWR, sem nenhuma carteira assinada ainda, e o de hoje, 5 anos depois, é uma pessoa totalmente diferente, né? Inclusive eu fiz 5 anos de PWR agora na segunda-feira, estava conversando um pouco com o Raduan, né? Ele falou que realmente é uma outra pessoa, né? Você fazer uma autoavaliação é sempre difícil, né? Mas você ouvir a avaliação de uma pessoa que está do lado é outra coisa, né? Assim, não tinha muita noção dessa coisa de liberalismo, de empreendedorismo, era uma visão muito míope sobre isso, né? Uma visão de cenário político, econômico, global, totalmente distinta do que eu tenho hoje. Os meus maiores desafios foi, primeiramente, acho que é um trabalho que eu tive que trabalhar muito a questão da... Primeiro, primordialmente, acho que paciência, né? Porque quando você lida com pessoas distintas, tanto internamente como externamente, né? Nesse ritmo de trabalho que a gente leva, a gente tem que ter uma sabedoria e paciência muito forte, né? Para conseguir sair de algumas situações de conflitos, né? De algumas situações difíceis, você conseguir ter a calma e a clareza para encontrar soluções, né? Acho que é uma coisa que você não aprende em MBA, em faculdade, em curso nenhum, né? Coisa que realmente você aprende com a prática e com a vivência, né? E acho que ter do lado pessoas que têm essa clareza, têm essa vivência e viver isso realmente todos os dias da semana praticamente, né? Acho que foi me dando clareza de como superar esses desafios, né? E como a gente trabalha na PWR aí com uma quantidade grande de clientes, né? Cada consultor aí, pelo menos em termos de liderança, trabalha com pelo menos 10 clientes distintos. A gente tem que ter realmente essa calma, essa clareza, essa visão diante de todo esse cenário nebuloso, né? Esse caos que a gente vive no dia a dia, a gente conseguir ter a clareza do que é o próximo passo, né? De como sair das situações difíceis. Acho que esse é o principal desafio, né? Você conseguir gerenciar tudo isso, contornar e saber que tem sim um próximo passo, né? Tem uma saída. Acho que a partir do momento que nessa rotina que a gente vive, você achar que não tem jeito, não tem saída, você acabar entrando aí num viés sem saída de não conseguir se desvencilhar das situações, você começa realmente a ficar mais desmotivado e incrédulo que você consegue, né? Mas quando você tem do lado pessoas que motivam e que dão... e você vê na prática as coisas dando certo, você vai ganhando essa habilidade, digamos assim, né? Que não dá para aprender, né? É realmente uma coisa que se vivencia. Em termos de desafios atuais, eu acho que é até um pouco ainda a mesma coisa, né? Cada vez mais você vai sendo, quanto mais você vai crescendo, né? Você vai sendo mais exposto a responsabilidades, né? A carreira da PWR ela vai crescendo, conforme você vai crescendo, o ritmo de trabalho não vai diminuindo, né? Como em alguns locais. Pelo contrário, a responsabilidade só aumenta e você cada vez mais tem que encontrar os seus caminhos, né? De saber como lidar com o cliente, de como trazer um cliente novo, de como se relacionar da melhor forma. E esse desafio que se tem no dia a dia, acho que ainda é o meu maior, né? Como eu vou cada vez mais trazer mais coisas novas para a empresa, né? Como eu vou conseguir agregar cada vez mais em termos de resultado, em termos pessoais. E principalmente, acho que um desafio também que é constante no nosso dia a dia é conseguir desenvolver mais pessoas que venham atrás
para conseguirem também ter esse crescimento, né? Que graças a Deus eu consegui ter, mas acho que um desafio grande que eu tenho para mim é fazer com que mais pessoas consigam ter essa clareza de visão de longo prazo e se desenvolver no dia a dia para crescer na carreira, né? Hoje aí são 100 pessoas trabalhando, né? Tem aí, acho que em torno de 25 lideranças, o restante são pessoas aí que estão na base da carreira, estão apostando em seus melhores anos das suas vidas e que aí a gente tem um papel primordial em ser essa inspiração para essas pessoas, né? De que existe sim um próximo passo, de que ele vale a pena, esse esforço vale a pena, que ele traz frutos no longo prazo. Acho que a produtividade na PWR ela passa primordialmente por uma clareza de prioridades, né? Porque a gente tem que colocar muito forte numa balança quais são aqueles pontos que de fato são urgentes para aquele momento e o que não necessariamente é urgente, mas também é importante da mesma forma, mas você ir gerenciando no seu dia a dia o que realmente vale a pena ser feito naquele dia, né? E colocar o peso correto nas coisas que cabem ser colocadas peso. Acho que a partir do momento que quem trabalha na PWR coloca um peso excessivo em tudo que está acontecendo ao seu redor, ela vai minando a sua rotina em termos de produtividade, né? Porque ela vai acabar colocando peso excessivo em tudo e não vai... Primeiro, que ela vai emocionalmente desmoronar, porque ela vai realmente se achar um pouco prepotente, né? Impotente, na verdade, em termos de que não vai conseguir resolver tudo aquilo, né? Mas se ela tiver essa clareza de qual realmente é a batalha que vale a pena eu travar hoje no meu dia, né? Em que eu vou colocar o meu esforço produtivo hoje, né? Acho que essa é a principal maturidade que a gente tem que ir tendo ao longo do nosso desenvolvimento, né? E também uma coisa que eu procuro falar muito para quem trabalha por perto de mim é que realmente quando a gente lida aí com 10 clientes ao mesmo tempo, 7 clientes ao mesmo tempo, enfim, seja quantos forem, a gente está suscetível às coisas não darem certo, né? E, assim, se elas não derem certo, assim, tá tudo bem, né? Assim, tem jeitos de depois as coisas serem contornadas. Acho que quando a gente começa a tranquilizar o nosso coração de que o erro ele pode acontecer e a gente tiver a humildade de corrigir esses pontos e não trazer tanto peso pessoal de que aquilo é o fim do mundo, né? Você consegue lidar melhor com o dia a dia e naturalmente ser mais produtivo, né? Porque quando a gente passa a semana inteira naquela pilha de que não vou conseguir, é muita coisa e tudo mais, a gente vai minando a nossa produtividade que a gente vai emocionalmente desmoronando, né? Casei nesse período, né? Assim, acho que tudo que eu conquistei em termos de família, em termos de vivência com a minha esposa, com a minha família, mudou muito, né? Até a forma de lidar. Querendo, você absorve muito o que as outras pessoas do seu lado fazem, né? E realmente você vê que as pessoas que estão do lado também têm muito forte esse valor de família, de sinceridade, de verdade. Isso acaba vindo de forma intrínseca para quem está por perto, né? E mudou demais assim a minha vida em termos como eu me relaciono com os meus pais, como eu me relaciono com a minha esposa, como eu me relaciono com as pessoas no geral, né? Eu era uma pessoa mais tímida, né? Ainda sou um pouco, mas eu era bem mais fechado, mais introspectivo, né? Tive que mudar totalmente a minha forma de lidar, de me relacionar. E quem me conhece da época, quem me vê hoje, né? Essa diferença é muito nítida, né? Em termos de ter valores mais claros, ser uma pessoa com mais convicção do que quer para a própria vida, né? De uma visão clara de futuro. Mudou totalmente até a forma como você age no dia a dia, né? Eu vim num cenário aí minha mãe é funcionária pública, queria que eu fizesse concurso público quando eu saí da faculdade. Eu pensava, cara, não é bem isso que eu quero, mas também não sabia o que eu queria. E ter visto na PWR, né, assim, essa fusão perfeita assim, do que eu queria, mas acho que eu não sabia, e do que eu vivencio. Estar ligado à forma como eu trabalho mudou totalmente assim, a minha visão de futuro de dar clareza. Em termos de ganhos, veria principalmente em três pilares principais, né? Ganhos assim, pessoais e em termos espirituais, né? De mudar a forma como vê o mundo e mudar a forma como se relaciona, né? Mudou totalmente assim. Acho que esse, na verdade, é o principal ganho, né? Porque acho que isso muda todo o restante. Em termos familiares, tudo que eu conquistei hoje, né? Assim, hoje eu tenho a minha própria casa, sustento ela, tenho a minha esposa, tenho uma família sólida, né? Em termos financeiros também mudou totalmente a minha vida, né? Assim, em termos de, vou dizer estabilidade financeira, que eu não gosto muito dessa palavra, mas de ter de fato construído algo que é meu, né? Fruto do meu trabalho e que me viabiliza ter planos muito mais audaciosos para o meu futuro, né? Acho
que esse é o principal ganho.